Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia para você que está ligado, que está antenado aí nessa live. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando a todos na paz. Que Deus venha abençoar o dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Então alegremos e regozijemos nesse dia. Querido, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos, eu tenho uma revelação da palavra para o teu enlevo espiritual. Que essa palavra ela produz resultado para quem está sendo mandado. Estamos vivendo dias maus, dias terríveis, mas será sobre essa palavra que eu me apego. O Senhor disse que vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo, canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Todos os dias temos vídeos novos para você, que você entre, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha, e que você se inscreva no canal. O canal é Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Vamos na palavra? Vamos lá para dentro da palavra, porque é a palavra que liberta. Certa feita Jesus falou para Pedro: Pedro, sois limpo pela palavra. E a palavra de Deus diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eis que se aproximando dele um jovem e disse-lhe: Bom mestre, que hei de fazer, ou que farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe Jesus: Por que me chama de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem rico: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem rico, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então a Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Querido, um dia desse eu estava pregando sobre dinheiro. O dinheiro não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. O dinheiro faz bem quando você sabe usufruir, porque quando é bênção de Deus, Ele não acrescenta dores. E a Bíblia vai nos dizer que um jovem rico chega diante de Jesus e pergunta o que ele pode fazer para herdar o reino dos céus. Jesus pergunta a ele se ele conhece os mandamentos. E Jesus cita os mandamentos. E ele diz para Jesus: Olha, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Desde quando eu era menino, eu tenho feito desse jeito. Porque, querido, os judeus, com 9 anos,
conhece a Torá, já conhece as 613 leis que tem na Torá. Com 9 anos de idade, o jovem rico já conhecia os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, enfim, os mandamentos ele conhecia. Mas quando toca na parte em que a pessoa está apegada, muitas das vezes a pessoa não larga a mão daquilo. Jesus tocou na parte mais sensível do homem, que é a parte financeira. E por essa parte financeira, as pessoas têm matado, as pessoas têm morrido, as pessoas têm sequestrado, tudo por causa da cobiça dos olhos, tudo por causa do dinheiro. E eu vejo esse jovem rico aqui que se retirou diante de Jesus, porque o Jesus tocou na parte que mais lhe tocava, Jesus tocou na ferida do jovem, que era o dinheiro, que era os seus bens. E o curioso dessa história, que Jesus pergunta a ele, Jesus diz assim, se queres ser perfeito, porque não existe perfeição sem estar na presença do Senhor. Não existe outro meio de eu e você viver sem ser na presença do Senhor. Jesus disse assim: se quer ser perfeito, vai e vende tudo que tem e distribua aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Sabe o que é o curioso dessa história? Que ele não tirou o coração do dinheiro. A palavra de Deus nos afirma: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E eu vejo esses jovens ricos com o coração no seu tesouro, que eram os seus bens, suas fazendas, o seu dinheiro. O jovem rico perdeu uma das maiores oportunidades, que a palavra de Deus que me afirma isso, de ganhar 100 vezes mais. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que largar pai, largar mãe, largar filho, largar propriedade, largar tudo desta terra e seguir a Ele, Ele dá 100 vezes mais aqui na terra. Aqui nessa terra Ele vai dar 100 vezes mais, e ainda na vida vindoura, ou seja, e ainda no futuro, que é o nosso lar no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse jovem rico perdeu uma das maiores oportunidades que a vida pode oferecer, que ele bateu de frente com Jesus. Que oportunidade que ele teve! Ele estava frente a frente com um bom mestre. O bom mestre aconselhou ele para ele largar tudo e seguir. Só que o coração do jovem não estava em seguir Jesus, porque os mandamentos ele conhecia, a palavra ele conhecia. Querido, não basta só conhecer a Bíblia, não basta só querer conhecer Jesus, tem que andar com Ele, tem que ter com Ele, tem que viver para Ele, tem que andar todos os dias com Ele. Esse jovem rico perdeu uma das maiores oportunidades da vida. Então, querido, que a vida que me proporciona hoje é amar a Deus sobre todas as coisas, porque tudo que temos nessa terra, todas as belezas que os nossos olhos alcançam, isso aqui vai ficar, vai passar, mas a palavra de Deus, essa vai permanecer, mas o céu vai continuar, porque o jovem rico só via o céu para o lado de fora. O jovem rico conseguia ver o céu para o lado de fora, que é a beleza, que é o dinheiro, que é as riquezas desta terra. Não conseguiu ver o céu para o lado de dentro, porque não aceitou as palavras que Jesus disse: vai e vende tudo e distribui aos pobres, porque terás um maior tesouro, que é a vida eterna.
E esse jovem deixou passar essa oportunidade. Aí eu entro dentro da palavra, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Jesus liberando uma parábola. Jesus diz assim, e propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico, que tinha produzido muito com abundância. E ele razoava entre ele mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E disse, a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, come, bebe, regala-te, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que se ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Querido, olha só, a Bíblia está dizendo que Jesus começou a contar uma parábola de um rico que tinha um celeiro. Só que devido à sua plantação, dá muitas sementes em abundância. O que ele faz? Eu vou quebrar essa parte aqui, porque já não cabe o que eu tenho, e vou fazer outra maior. E quebrando aquela parte e fazendo outra maior, ele disse para ele mesmo, alma, come, bebe, regala-te, viva do melhor, porque tem despojo para muitos anos, porque tem abundância para muito tempo. Aí Jesus disse, e nesta noite apareceu-lhe o Senhor e disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tem preparado? Será que a abundância que aquele moço tinha, que esse moço rico tinha, comprava ali a salvação? Será que tudo que ele tinha, que ele quebrou um para fazer outro maior, será que isso ele levaria no seu túmulo? Será que tudo que ele teve em vida, será que ele teve proveito lá no reino do céu ou no inferno? Então, querido, Jesus não é contra a riqueza, não. Jesus não é contra a avareza de muitos. E eu vejo em Lucas 16, que diz assim, ora, um homem rico se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e resplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, o que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava-se alimentar-se com as migalhas que caíam da sua mesa. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, erguendo-lhe os olhos em tormento, e viu Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Querido,
palavra de Deus está nos afirmando para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água para que refrescasse a língua dele. E detalhe desta parábola, é a única parábola que Jesus cita nome. A única das 42 parábolas que Jesus proferiu que ele cita nome de pessoas, que é a parábola do Lázaro e do rico. A única parábola que ele cita o nome de uma pessoa. E a Bíblia diz que ele em tormento olha para o alto. Olha só, olha para o alto. Quer dizer, que ele só olhava para os seus bens, olhava para o seu umbigo, olhava para o seu sapato importado, olhava para o seu dinheiro da terra, olhava para os bens que tinha aqui na terra. Mas quando chegando lá no Hades, sabe o que acontece? Ele ergue os olhos, porque existe o Hades, o Tártaro e a Geena, que é 3 lugares antes de se chegar no inferno. Tártaro, Hades e Geena. Ele erguendo os olhos no Hades, viu Lázaro no seio de Abraão, e ele diz: Pai, meu pai Abraão, meu pai Abraão. Eu só chamo alguém de pai quando eu tenho intimidade. E ele tinha intimidade com Deus, porque ele era judeu. E todo judeu já com 12 anos, com 12 anos, já conhece toda a Torá, já conhece os livros da Torá. Ele tinha intimidade com Deus, porque chamou Abraão de pai. Eu não posso chamar o teu pai de meu pai, que eu não tenho intimidade com o seu pai. Eu tenho que chamar o meu pai, João, de pai, porque eu tenho intimidade com o meu pai. Então ele tinha intimidade com Abraão. Ele tinha intimidade com Abraão. Ele tinha intimidade com Abraão. Querido, e o detalhe dessa história, que ele comia do bom e do melhor. Comia do bom e do melhor, jamais pensou em Deus, jamais se atentou de ouvir a palavra de Deus. Então o que diz aqui? Que quando chega o momento da morte, quando chega a hora da morte, os anjos recolhem Lázaro e ele vai direto para o túmulo. Eita, que coisa forte, hein? Eita, que coisa tremenda. E ele diz mais aqui, ó: disse, porém, Abraão: filho. Olha a delicadeza que Abraão fala com ele: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em toda a tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este está consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte o que quiserem passar daqui para lá não poderiam, nem os de lá para cá. E disse-te, aqui que ele diz: e rogo-te, ó Pai, que mande a casa do meu pai. Verdade, já passou a oportunidade, pois tenho 5 irmãos, para lhe dar testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Eita, que coisa forte, hein? Que coisa tremenda essa palavra no dia de hoje. Jesus liberou 2 parábolas, a do jovem rico e a do rico e o Lázaro. Sabe o que eu acho mais curioso nessa história? Que é um fundamento muito grande para a minha vida e para a tua vida. É um aprendizado que nós aprendemos com essa parábola, de jamais negar o reino dos céus. O jovem rico não quis, porque
porque tinha muitos bens, tinha muitas propriedades. O homem do celeiro quebrou para fazer maior, achava que não precisava de Cristo. A palavra do rico e do Lázaro, ele comia esplendidamente, ou seja, já nasceu rico, não precisava aparentemente de nada. E o curioso dessa palavra do jovem rico, que ele estava consciente no inferno, consciente, lembrando das oportunidades, lembrando dos louvores que ouvia, lembrando dos cultos que não foi, lembrando das oportunidades. Vamos embora que hoje o Senhor quer falar contigo, lembrando daqueles hinos no qual fazia parte desde a sua infância. Tudo isso ele lembrou, porque quando ele lembra da casa dele, ele fala: olha, mande alguém na casa dos meus irmãos, para que dê testemunho como é o inferno, como é este lugar, como aqui é terrível. Vai alguém lá na casa dos meus 5 irmãos e dê esse testemunho. E Abraão responde para ele: não tem como alguém ir para lá entre os mortos, porque lá tem os pastores, porque lá tem os presbíteros, porque lá tem os homens de Deus que estão pregando para eles. Cabe eles aceitar ou não. Então, querido, o que eu quero dizer para você, não é o dinheiro que vai te levar para o inferno, não é a tua riqueza que vai te levar para o inferno. O que vai te levar para o inferno é você dizer não para o Senhor Jesus Cristo. Não, eu estou novo. Não, ainda vou curtir mais. Não, daqui uns dias eu aceito. Não, quero agora. Não, posso agora. Não, dá para ser agora, porque eu tenho muita coisa para fazer. Não, porque está chegando o carnaval. Não, porque tem o baile funk. Não, ei, louco, olha para cá, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tem preparado para quem será? O que tem preparado para quem será? Sabe qual é o nosso maior defeito diante de Deus? É arrumar desculpa. Quando é para se divertir, quando é para visitar quem quer que seja parente, a gente anda até 10 horas de viagem para visitar. Agora, quando é para cultuar Deus, 1 hora e pouco de relógio, toda hora fica olhando para o mesmo, dizendo que essa hora não passa. Quando está no carnaval, são 3 dias pulando folia, e esquece até do tempo, esquece até das horas. Sabe por que eu vejo isso, querido? Muito acomodado com as coisas da terra, muito acomodado das coisas desse mundo. Nós temos que sair do nosso ninho, nós temos que aprender a sair do nosso ninho, do nosso conforto, da nossa comodidade, e aprender que lá no reino do céu, onde iremos desfrutar do bom e do melhor, no qual a terra não pode nos oferecer. Querido, olha para cá. Existe uma lenda lá na Amazônia, lá em Manaus, lá na Amazônia. Se você que é de Manaus, você conhece essa lenda. Existe uma lenda lá do gavião real. O gavião real, presta atenção, olha para cá. Do gavião real. Esse gavião real, o macho mede entre 55 e 60 centímetros. Já a fêmea, 90 centímetros de tamanho. O macho 60 e a fêmea 90. Só que esses casal de pássaros são muito família. Eles não são como os outros que traem qualquer passarinho, qualquer pássaro. Eles não traem. O que acontece? Quando chega a época de ter filhotes, aí eles têm os seus filhotes. E quando eles têm os seus filhotes, passa 6 meses do ninho. E nesses 6 meses, eles constroem o ninho, sabe como? Cheio de espinho. Por mais que outros bichos, outros animais tentam pegar os seus filhotes, não conseguem, porque os ninhos estão cheios de espinho. Olha para cá que você vai entender. Os ninhos em toda a volta e por dentro cheio de espinho.
a ponto de qualquer movimento que os filhotes se mexer, eles são espetados pelos espinhos. O que acontece? Quando dá 6 meses, e já está na época de criar asa, e partir, e voar, o macho puxa-lhe o filhote para a porta do ninho, e com a asa joga ele para baixo. E jogando, ele tem que aprender a sair do ninho. Um dos filhotes sai do ninho. O que acontece com o outro? O outro está acomodado. O outro quer tudo na mão. O outro quer tudo no bico, quer comida pronta. O outro quer ficar sentado no sofá vendo televisão. O outro quer só vitória no Facebook, só vitória na internet. O outro só quer joguinho, ficar jogando dia e noite. Ou seja, está no seu lugar de conforto, está no seu lugar aconchegante, mesmo com os espinhos que a vida tem colocado sobre ele. Ele só quer viver dessa maneira, com tudo na mão, com tudo na boca, esse filhote. Aí o que acontece com esse filhote? Ele não consegue sair do seu comodismo, porque ali tá bom, ali tem comidinha na boca, ali tem tudo do bom, tem sombra. De vez em quando a mãe vai visitar, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Só que chega um tempo que ele vai crescer e ele não consegue mais sair do ninho. Aí o que acontece? Ele morre de fome no mesmo lugar que ele ficou acomodado. Sabe o que eu trago para a minha vida sobre isso? Que temos que sair da nossa casinha, que temos que largar o nosso eu, que temos que largar o nosso ego para encontrar com o Senhor Jesus, que está com os braços abertos, dizendo: vinde bendito do meu Pai. Sabe o que eu aprendo com esse pássaro? A mesma parábola do rico, a mesma parábola do Lázaro, a mesma do jovem rico. Vender para dar para os pobres, preferiu perder a salvação do que perder os seus bens. O Lázaro e o rico largou, deixou tudo aqui na terra, porque não quis se converter ao Senhor Jesus Cristo. O moço do celeiro quebrou uma parte, aumentou, fez maior, mas naquela mesma noite o Senhor apareceu a ele e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Sabe o que é isso? Pessoas acomodadas no seu ninho, pessoa que não sai do seu ninho para nada, pessoa que acha que ali está bom, que acha que ali vai vir tudo na mão, tudo na boca. Ei, mas vai chegar um momento de você criar asa e de você começar a dar os seus voos. E se você estiver preso no teu ninho, como vai ser? Então essas 3 mensagens que eu estou falando aqui para você, essas 3 mensagens do jovem rico, Mateus 13:16, do rico e o Lázaro, Lucas 16:19, e do homem do celeiro, Lucas 12:16. 3 mensagens em uma, para você sair do comodismo. 3 mensagens que o Senhor nos deu hoje, para aprendermos que temos que sair da nossa casinha, do nosso eu, do nosso ego, do nosso nariz em pé, e aproveitar as oportunidades, porque hoje é o dia que fez o Senhor, e hoje é dia de novas oportunidades. Hoje é dia de olhar para o céu e falar: Senhor, eis-me aqui, faça segundo o seu querer e a sua vontade. O jovem rico não quis largar os seus bens, o seu dinheiro, as suas fazendas, não quis distribuir para os pobres e ter um tesouro no céu. O homem do celeiro quebrou um para fazer outro maior, e falou para a alma: come, bebe, regate, viva do melhor. Só que Deus aparece para ele e pede a alma: e agora, para quem será? O Lázaro e o rico
devidamente, do bom e do melhor, mas quando morre vai para o inferno. E chegando lá, reconheceu que era melhor ter obedecido do que sacrificado a sua alma. Aleluia, aleluia. A águia, esse gavião real, no qual a gente contamos essa história, o pessoal lá de Manaus conhece muito bem essa história, porque enquanto os filhotes estão sendo alimentados pelo pai e pela mãe, eles estão num lugar de conforto, eles estão seguros, mas quando chega o momento de voar, eles têm que passar pelo meio dos espinhos. Um dos dois vai ter que passar pelo meio dos espinhos para criar novos voos e alcançar novos horizontes, enquanto o outro vive lá no seu ninho, a mãe alimentando por fora, que não pode mais entrar, e o tempo vai passando até que ele cresce e não tem mais como sair. O problema não é você crescer, o problema é os espinhos que estão na sua volta. E a vida está aí, nos proporcionando todo dia novas oportunidades. Que você segure essa oportunidade, que você lembre do jovem rico, que não quis largar a mão do que tinha, para ter 100 vezes mais aqui na terra, ainda ter a vida eterna. Porque hoje é o dia que fez o Senhor, dia da oportunidade. E com essa oportunidade eu quero orar por você. Querido, tu entendeu a mensagem? Se você entendeu, você vai compartilhar, você vai se inscrever, você vai deixar o seu like, o seu joinha. Se inscreva nesse canal, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, onde todos os dias temos vídeo novo, vídeo para o teu evento espiritual. Não estamos falando nada de nós mesmos, não estamos falando algo de mim mesmo. Preferia ficar sentado, preferia ouvir, mas o Senhor me chamou como Atalaia para pregar a verdade, para falar a verdade. Doa quem doer, receba quem receber, porque essa é a palavra de Deus. Eu quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse dia chamado hoje, diante da Tua presença, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas e meus erros. Pai, quantas das vezes o Senhor nos impulsionou a falar, a pregar e a viver a verdade, mas a gente acomodado no nosso ninho, porque estava recebendo na boca, estava recebendo por proteção de pai, de mãe e até de pastores. Pai, que nós viemos criar novos voos, Senhor, e alcançar esse horizonte que é a Tua palavra, que o Senhor possa descortinar no meio dos Teus filhos, Pai, essa palavra tão gloriosa que é a Bíblia Sagrada, que viemos meditar, que viemos colocar em prática, não fazer como o jovem rico, que conhecia os mandamentos, mas não vivia, Senhor. Meu Deus, então toma a minha vida nas Tuas mãos, a minha esposa, meus filhos, meus netos, toma os Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem nas Tuas mãos, que essa mensagem, Deus, ela vá e ela produz resultado no qual está sendo mandado. Pai, muito obrigado pela sua oportunidade no dia de hoje. Pai, muito obrigado porque deitei e acordei, porque foi o Senhor que me sustentou. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés e braços perfeitos. Muito obrigado, Senhor, porque eu fui livre do pecado através da Tua cruz. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, porque assim nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Amém, querido? O canal, mais uma vez, é Atalaia de Cristo. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Se inscreve aí. Deus tem uma bênção e uma vitória para você. Quero abençoar a tua vida com uma bênção apostólica. Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe no dia chamado hoje. Hoje, amanhã e todo sempre. Você que crê, diga amém.
e diga graças a Deus. Aleluia. Querido, fique todos com Deus. Deus abençoe todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.